minha fala terapêutica de hoje é sobre a importância de se importar. Eu sou Luíse Madeira, psicóloga, gravando para o canal New Me. Ontem eu ouvi uma música dos Tribalistas, da qual eu gosto muito, porque ela contém uma metáfora que me impacta bastante. É assim: é você, só você, que invadiu o centro do espelho. Eu escutei e pensei, que metáfora boa para usar numa fala terapêutica que tem a proposta de chamar a atenção para a necessidade de nós demonstrarmos a importância que o outro tem para nós. Eu pensei que talvez nós só sejamos capazes de dizer que nós nos importamos com o outro quando nós tivermos a competência para olhar no espelho e ver alguém além de nós. Eu vou estruturar essa fala dizendo que há 3 coisas no outro que precisam ser notadas para que eu possa dizer que me importo com ele. Eu acho que é a fala dele, o tempo dele e o espaço dele. Com essas 3 ideias, eu consigo configurar o conceito de lugar, o lugar que o outro ocupa. Há uma queixa muito sensível na clínica de casais, que ela aparece com várias estruturações, mas sempre com um conceito comum, que é: eu me sinto invadida, eu me sinto invadido. A forma mais justa que eu já ouvi foi de um homem em terapia de casal que falou assim: Lô, eu acho que com o tempo nós nos invadimos. Sim, eu estou falando de casais, mas esse pensamento é aplicável a todo tipo de vínculo. Em todo relacionamento nós corremos o risco de errar e não repartir o espelho e olhar somente para nós. Como eu disse, o espelho aqui é uma metáfora, mas é uma metáfora tão cheia de significado que poderia até ser literal. Eu lembrei de quando a minha filha era adolescente e nós saímos, nós duas, numas tardes maravilhosas para comprar roupa para ela. E às vezes a vendedora trazia alguma roupa que ela achava parecida comigo, ela falava: veste, mãe, essa aí é do teu jeito, do jeito que tu gosta. E eu dizia assim: não, hoje o espelho é seu. Outro dia eu venho e uso esse espelho para mim. Não é que eu veja nada de errado em vestir roupa junto no provador, mas aquilo era o meu cuidado de mãe, para não perder a sensibilidade de considerar que aquele era o momento de ela ser o centro do espelho. Sensibilidade. Eu falei sobre isso na fala número 4. Aquilo que morre e é sepultado sem cerimônia fúnebre na mesmice da convivência. Vamos aos pontos. Comentando sobre a fala, eu penso que, com o tempo, nós paramos de prestar atenção no que o outro diz. Começamos a achar normal, incorporamos aquilo que é dito. O nosso psiquismo talvez registre como, aspas, objeto familiar, e isso pode impedir a escuta e quebrar a surpreendência. Só se vincula quem escuta. O problema da convivência é o costume que apaga a magia. O costume é um perigo. No costume, o sensacional passa a ser banal. Como eu disse, nós incorporamos, fica fazendo parte do nosso repertório e deixa de ser maravilhoso. As queixas são grandes sobre isso no consultório. A pessoa que ocupa o lugar do costume do outro, ela passa a se sentir invisível. E aí se evapora bastante o encanto da convivência. Solução: parar para ouvir, perguntar como quem quer saber e mudar o critério de interesse. O que eu quero dizer é que não perguntamos só o que queremos saber. Precisamos aprender a escutar também o que o outro quer dizer, porque isso faz vínculo. Eu lembrei de outra história com a minha filha. Ela era pequena e ela fez uma coleção que talvez a geração dela inteira tenha feito, coleção de papéis de carta. Eu, inexperiente, comprei as pastas mais legais da papelaria e elas, as pastas, tinham capas de acrílico. Então, minha filha pequena carregava aquelas 3 pastas pesadas, com aqueles plastiquinhos repletos de papéis de carta coloridos. E um dia eu tive a brilhante ideia, cheia de amor, de perguntar: filha, como foi que você conseguiu cada papel de carta desse? Me conta. Ela olhou para mim, assustada, incrédula, e falou: mãe, você quer saber? Eu disse: quero.
E aí nós passamos um bom tempo sentadas no chão. Esse aqui, mãe, é tão raro, por isso que ele é rasgadinho. Esse aqui eu troquei com a Ilana. Esse aqui, mãe, foi a minha amiga Renata que me deu. Que coisa linda. E ao levantar do chão, eu me perguntei outra coisa. Para que serve uma coleção de papéis de carta? Em 3 pastas pesadas, se uma menina não tiver uma mãe para perguntar onde foi que ela conseguiu. Essa historinha eu usei, até me emocionei, acho que vocês perceberam, para dizer que nós precisamos aprender a perguntar aquilo que o outro precisa dizer e não apenas o que a gente quer saber. O segundo ponto é o tempo. Quem se importa com uma pessoa se importa com o tempo dela. A nossa falta de cuidado e a nossa soberania com o tempo do outro é um problema. Isso pode detonar todo o encanto da convivência, toda a magia. Eu acho importante aqui lembrar que o fato de uma pessoa estar aparentemente desocupada não significa que ela esteja à nossa disposição. Desocupado, diferente, disponível, ok? Nós vivemos um tempo muito perigoso de controle. Essa era da tecnologia da comunicação, ela traz uns riscos grandes. A tentativa de controle, ela pode ser articulada. Com isso, haver um massacre da convivência. Quem tenta controlar o tempo do outro, gera no outro o desejo de se afastar. Uma coisa que eu às vezes chamo de evasão de proximidade e fuga de companhia. A gente tem que aprender muito na convivência. Porque se a nossa presença gera algum efeito negativo nas pessoas que convivem conosco, é hora de parar e pensar. Fiscal de horário, ninguém suporta. Eu escuto cada coisa dos adolescentes lá no consultório. Lô, pelo amor de Deus, eu preciso sair de perto dos meus pais. Tem uma expressão que as pessoas usam, que é bastante mortal, que é assim. Já que você não está fazendo nada, gente, por favor, o tempo de cada um. Não há convivência boa sem respeito pelos relógios emocionais. É uma coisa interessante na nossa família, que desde muito cedo, desde que nossos filhos eram crianças, nós percebemos a diferença de timing dos 4, né, de nós 4. Isso às vezes causava um certo estresse na hora de sair, porque os ritmos de se arrumar, o tempo de ficar prontos era diferente. Aí nós criamos uma metodologia. Sim, uma metodologia. Eu acredito que as famílias precisam de metodologias para terem bom funcionamento. Nós criamos uma metodologia tão simples que era, a gente passou a combinar sempre a hora de sair. Nós vamos sair que horas? Porque aquela hora era a hora de se encontrar na porta para sair. E pouco importava, a partir dali, a hora que alguém ia se arrumar ou tomar banho, porque o importante era o compromisso com a hora de sair. Isso foi sobre o tempo, sobre respeitar o tempo, sobre encontrar mecanismos de lidar com diferenças. Eu quero falar agora sobre o espaço. Espaço tem a ver com a liberdade de fazer junto e a liberdade de fazer separados. Espaço nas relações tem a ver com ficar sozinho ou ficar acompanhado. Espaço tem a ver com o respeito quando o outro quer estar em outro lugar que não é perto de nós. Espaço tem a ver com apagar a luz quando o outro dorme. Respeitar o silêncio quando o outro quer ler. Isso é respeitar espaço. Respeitar espaço é tão sutil que ainda hoje se repete uma queixa em terapia de casal que eu acho que vale a pena ser falada aqui. É muito comum o relacionamento amoroso ser abalado porque um dos parceiros insiste em inserir os pais, seus pais, nos passeios, nas viagens, sempre. É muito comum isso gerar um conflito sensível na relação, porque o outro, para não magoar, para não machucar, aceita, mas aquilo vai se desgastando. E isso é uma falta de respeito pelo espaço, a falta de reconhecimento que naquele momento não caberiam essas pessoas que estão sendo inseridas sem a permissão do outro. Sobre espaço, há momentos em que as 2 pessoas querem o mesmo espaço, ou as 3 pessoas, ou as 10 pessoas, mas espaço mesmo é quando há espaço para os espaços serem não compartilhados
e ninguém fique chateado, se sentindo diminuído por causa disso. As invasões angustiam e geram um desejo automático de afastamento. Então a convivência é um enigma a ser decifrado, eu penso. Mas um enigma fascinante. A gente descobre o outro a cada dia, a gente se dá a conhecer a cada dia. E esse desafio, ele é tão fascinante quanto possível. A convivência boa tem uma relação direta, na minha forma de ver, com o conceito de liberdade. É muito importante que a nossa presença não cerceie a liberdade do outro, não cause desconforto no outro, que o nosso jeito de ser não iniba o jeito do outro ser, porque a liberdade não pode ser ferida. E eu vou encerrar nesse conceito de liberdade, dizendo nessa fala que aquele conceito que nós ouvimos desde sempre, aquela velha ideia de que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro, não é verdade. Eu penso exatamente o contrário. Eu vou encerrar essa fala terapêutica dizendo isso. A minha liberdade não termina onde começa a liberdade do outro, porque duas liberdades podem perfeitamente conviver.